A seleção brasileira sub-17 está em campo. Pela primeira vez na história, um campeonato dessa categoria é disputado aqui no Brasil. E uma coisa bem legal que eu não tinha visto antes: estádios completamente lotados, né? Ontem foi lá na Bahia, já foi no Distrito Federal, né? Os estádios lotados para ver a seleção brasileira sub-17. A Juliane Lima chega aqui no Placar Transamérica e traz informações da vitória da seleção brasileira ontem sobre a Nova Zelândia. Veja aí. Uma boa tarde para você que acompanha o Placar Transamérica. Ontem, a seleção brasileira sub-17 disputou a segunda partida pelo Mundial da categoria, que está sendo disputado em Brasília, e venceu a Nova Zelândia pelo placar de 3-0, com gols de Caio Jorge, Thales Magno e Diego Rosa. O Brasil já havia vencido o Canadá no primeiro jogo por uma goleada pelo placar de 4-1, e com o resultado da partida de ontem, a meninada está classificada de forma antecipada para as oitavas de final da competição. Agora, a seleção brasileira sub-17 volta a campo na próxima sexta-feira, quando enfrenta a Angola, que está empatada em número de pontos na tabela, porém o Brasil está à frente no saldo de gols. E um empate pode fazer com que a seleção brasileira se classifique como o primeiro do grupo A. As informações da seleção brasileira sub-17 são essas, e eu retorno com vocês nos estúdios do Placar Transamérica. Valeu, Juliane Lima, trazendo as informações, as notícias da seleção sub-17. Eu tenho acompanhado, inclusive acompanhei o jogo de ontem da seleção brasileira. Meninada está jogando direitinho, né, professor? É isso que nos dá uma esperança, nos deixa feliz, até porque você percebe assim que o futebol brasileiro ele é fantástico. O que gera de novos talentos, o que gera de meninos com uma categoria fantástica. Destaco muito o garoto Thales Magno, que já joga no profissional do Vasco da Gama e joga e arrebenta. Um menino com 17 anos, mas uma maturidade, uma tranquilidade, uma qualidade impressionante. E servindo a seleção brasileira sub-17, é um cara ali que desequilibra. Então você vê assim que o futebol brasileiro, como ele cria novos talentos, como ele forma novos talentos. Então isso nos dá a esperança que o futebol brasileiro sempre vai ser um futebol forte, considerando-se no nível mundial, vai ser um futebol forte porque o Brasil continua formando novos talentos. E está aí um exemplo nessa seleção sub-17. E tem representantes aí, um jogador de Curitiba e jogador do Atlético Paranaense também, que estão representando o estado do Paraná nessa seleção sub-17.